Eu quero desejar aos amados irmãos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos dar continuidade no magnífico livro de Jó. Vamos meditar aqui no capítulo 2, entre os versículos 1 até o versículo 13. Na verdade, é um capítulo que tem poucos versículos, mas traz um grande ensinamento para todos nós. E eu espero em Deus, você que está assistindo esse estudo, possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Esse capítulo 2, ele narra o segundo ato do drama de Jó. Para relembrarmos sobre o estudo anterior, nós vimos na introdução que o livro de Jó, ele trata de algumas questões que são cruciais para o nosso entendimento. O livro de Jó, ele fala acerca do mistério do sofrimento do cristão. Por que o crente, por que o cristão, ele sofre tanto? E aí nós falamos isso na semana passada, que a resposta certamente nós não vamos encontrar aqui na terra. Essa resposta ela está no céu. Outro ponto que nós vimos foi sobre o juízo retributivo divino. A nossa ideia sobre o ato retributivo de Deus é completamente equivocado e muitas vezes perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque no nosso entendimento, muitas vezes nós vinculamos o ato retributivo de Deus de acordo com o ato dos homens. Ou seja, a gente vincula mais ou menos assim: quanto maior o sofrimento de uma pessoa, maior é o seu pecado. Será que é bem assim? Nós vamos ver isso. Vimos isso na semana passada e vamos entrar mais profundo aqui no livro de Jó. E tem também o lado extremo, não é? Outra coisa que a gente liga muito é: quanto mais a pessoa é abençoada, é porque mais ele tem um caráter de ser. Quanto mais a pessoa recebe bênção, é porque ele tem um caráter de ser mais abençoado. Será que é isso também? Isso está muito ligado à teologia da prosperidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com como que nós enxergamos o juízo retributivo de Deus. Deus é soberano. Então a gente precisa ter cuidado para não interpretar as coisas de forma perigosa. Porque a gente tem mania de fazer interpretação no sofrimento dos outros. Principalmente a partir do que nós achamos. Isso é um erro fatal. O sofrimento humano é algo inexplicável aqui na Terra. A gente pode inclusive ver a questão de Jó, né? Jó, os amigos, ninguém sabia o que Jó estava passando. Só Deus, Satanás e os anjos. Então, respostas ao sofrimento humano nós vamos encontrar no céu, não aqui na terra. Nós vimos também no capítulo anterior, na semana passada, no capítulo 1, a divisão desse capítulo que foi bastante simples, não é? Os versículos de 1 a 3, no capítulo 1, nós vimos os atributos de Jó, lembra? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É que ele era um homem... Jó, ele tinha uma família muito numerosa, né? Ele teve 10 filhos aqui, 7 filhas e 3 filhos. E ele era considerado o homem mais rico, né, de todo o Oriente. Aqui no final do versículo 3 nós vimos isso. Ele era o homem mais rico da sua geração. Aí nós passamos para o versículo 4 e 5, lembra? Quando nós observamos que a família de Jó era muito unida. Os filhos de Jó faziam um banquete semanalmente e eles se convidavam. Os irmãos de Jó tinham prazer de estarem juntos. Era uma família unida e isso aponta para uma educação maravilhosa que tanto Jó como sua esposa deram aos seus filhos. E é tão difícil, né? A gente vê muitas vezes os irmãos unidos, a família unida. E isso traz muito o reflexo da educação dos pais, não tenha dúvida disso. E aí nos versículos 6 a 8, quando a gente foi caminhando, a gente teve o primeiro diálogo entre Deus e Satanás a respeito de Jó, lembra? E essa reunião acontece no céu. É uma reunião celestial que Deus está fazendo com os anjos e aí ele permite que Jó apareça nessa reunião. Então, nos versículos de 9 a 12, foi revelado a investida de Satanás contra Jó, né?
E ali então a tese do diabo, o diabo ele insinua que Deus só é adorado por aquilo que ele pode dar e não por quem ele é. Isso ficou muito claro na tese de Satanás. Satanás insinua que eu e você somos pessoas que só se aproximam de Deus pelas bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. E ao final do diálogo, Satanás sai da presença de Deus e ele faz de tudo, ele atormenta Jó a fim de Jó blasfemar contra o Senhor. Então, a gente partiu para o versículo 13 em diante, que aí começa de fato o sofrimento de Jó. Satanás ataca Jó em 5 grandes pilares. E aí eu queria que você anotasse isso, porque isso vai centralizar o texto de hoje também. Satanás ele aflige Jó por 5 grandes pilares de sustentação de um homem aqui na terra. E os 2 primeiros pilares, nós vimos que veio através de 4 mensageiros que trouxeram notícias de forma assustada. Cada um trazia uma notícia pior do que a outra. Jó perdeu os seus bens, a sua riqueza, ou seja, atingiu o ponto financeiro do homem. A gente viu isso no capítulo 1. Depois Jó ele perdeu os seus filhos, e aí essa dor ela foi mais forte. O segundo pilar de um homem. Vimos que tudo isso aconteceu não somente em um ano, ou um mês, ou uma semana, não. Isso aconteceu em uma única tarde, não foi nem somente num dia, foi numa única tarde. Estavam em festa quando essas notícias chegaram e devastaram a estrutura de Jó, balançaram Jó. Jó perdeu tudo. Numa mesma tarde, Jó enterrou 10 filhos e isso doeu bastante. Eu não vejo na Bíblia ou em qualquer outra alguém, um ser humano que tenha sofrido tanto quanto Jó. Jó ele sofreu muito. Mas nessa primeira batalha, a gente viu que o diabo ele foi derrotado. E a gente pôde acompanhar isso no finalzinho, né, entre os versículos 22, versículo 20 até o versículo 22. A gente viu o triunfo de Jó. Jó adorou a Deus no pó e na cinza. E foi justamente o que Satanás tinha dito que ele não faria. E quando a gente chegou no versículo 21, Jó disse assim: E disse Jó, nu saí no ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E assim nós encerramos algo tremendo no capítulo 1, a respeito do capítulo 1, sobre este livro tão magnífico que é o livro de Jó. Agora, amados, hoje, aqueles que estão chegando agora podem acompanhar isso. Meu irmão Maciel, irmã Adeilda, Lilian, todos que estão chegando aí, vão acompanhar hoje, porque hoje nós vamos estudar o segundo ato do drama de Jó. Os 3 últimos pilares do sofrimento de Jó, nós vamos observar hoje. Jó ele vai perder sua saúde. Jó vai perder o apoio da sua esposa. Jó vai perder a confiança dos seus amigos. É muito triste. O caso de Jó, o segundo ato do drama, a partir de agora, no capítulo 2, versículo 1. Então eu convido você a pegar a Bíblia, pegar a sua caneta e anotar alguns detalhes que nós vamos trazer aqui. E vamos ver isso de uma forma expositiva, versículo a versículo. Vamos ler juntos então o versículo 1 do capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Olha aí. Nós precisamos aqui lembrar que a proposta do livro de Jó continua. Será que o homem é capaz de adorar a Deus sem interesse? Será que o homem é capaz de adorar a Deus mesmo em meio ao sofrimento? Olha aí, mais uma reunião celestial. Já vimos que os filhos de Deus são os anjos de Deus. Portanto, mais uma vez aqui, é uma reunião celestial que vai tratar sobre a pessoa de Jó. E mais uma vez, Deus permite que entre os anjos, Satanás também venha participar dessa reunião.
Jó passou pelos 2 primeiros pilares, que o deixou prostrado no chão, afundado em sua tristeza, mas mesmo assim, Jó continua adorando a Deus. E agora você percebeu algo aqui que é importante nós entendermos isso. Mais uma vez, nessa reunião celestial, é Deus que provoca o início da conversa com Satanás. Não é? Olha aqui no versículo 2. Quando diz, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Satanás, quando Deus pergunta de onde vem, Satanás ele responde e fala aquilo que exatamente ele sempre faz. Rodear a terra, passear por ela. E o que isso significa? Significa que Satanás, ele continua ativo aqui no planeta Terra. Devemos nos lembrar disso. O diabo, como nós vimos em Apocalipse, ele foi expulso do céu e ele está cheio de cólera e ele só tem um único propósito, atormentar a vida dos homens. Satanás, ele perdeu a primeira batalha contra Jó, mas ele não desiste. Satanás, ele não desiste de atormentar o homem, ele vai continuar atormentando o homem, ele continua atormentando a mim e a você, ele não desiste. E mais uma vez Jó é assunto no céu. Satanás entra na presença de Deus e Deus provoca essa conversa com ele e ele responde: eu estou rodeando pela terra, passeando por ela. E a Bíblia diz, buscando a quem possa tragar. Precisamos ficar atentos, ter muito cuidado. Aí no versículo 3, mais uma vez o Senhor dá testemunho de Jó. Deus vai trazer meio que o currículo de Jó mais uma vez. Olha que coisa linda no versículo 3, acompanhe comigo. Então perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. E aqui tem algumas palavras que eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia, a fim de termos um melhor entendimento. Como nós dissemos, Deus mais uma vez traz o currículo de Jó. Homem íntegro, ou seja, ele é um homem inteiro, aquilo que ele é na sua vida, no dia a dia com os homens, ele é em secreto com Deus. É tipo assim, o que você é quando ninguém mais te vê? Jó era íntegro, era inteiro. Ele não era pela metade, ele não vivia em hipocrisia. Jó era um homem reto, ou seja, ele não se desviava, era um homem obediente, ele era reto. Ele temia Deus, por isso a obediência, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ele se desviava do mal, ou seja, Jó era deliberadamente um homem santo. Ele vivia de fato uma vida de santidade, isso que a gente pode aprender com este homem. Jó era um homem justo. E Deus, é como se Deus aqui nesse versículo 3, mais uma vez, constituísse Jó como se fosse seu advogado. É como se Jó, ele tivesse que defender meio que a reputação de Deus aqui na terra, entende? Deus, ele sabe quem é o seu servo. Por isso que ele diz, observaste o meu servo Jó? E aí traz o currículo de Jó. Agora você percebeu, esse texto ele é idêntico a Jó capítulo 1, versículo 8. É o mesmo texto, só que com um acréscimo. Porque aqui no versículo 3 o acréscimo é, ele conserva a sua integridade. Ele conserva a sua integridade, disse o Senhor. Embora tu, Satanás, me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Jó provou que ama a Deus mais do que as suas riquezas. Isso aqui é depois de ter passado pelos 2 primeiros pilares. Jó também provou que ama a Deus mais do que sua família. Mesmo perdendo seus filhos, ele continuava adorando a Deus. Era como se Deus estivesse dizendo a Satanás aqui nesse momento, as tuas teses são falsas. Você é mentiroso. Pois o meu servo Jó provou que me ama, não aquilo pelo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Jó passou de forma brilhante pela primeira fase.
Os 2 primeiros pilares aniquilaram suas riquezas e sua família, e tudo isso Jó passou sem blasfemar o nome de Deus. Que coisa maravilhosa, né? A gente, por tão pouco, nós reclamamos da vida e nos queixamos, mas Jó não. Jó não atribuiu, não culpou a Deus pelo que ele passou, e isso nos ensina muito. Mas a grande expressão aqui nesse texto é quando Deus vai dizer assim: Satanás, tu me incitaste contra ele, a fim de eu consumi-lo sem causa. Esse consumir, grifa na sua Bíblia aí, na palavra hebraica, no original, é mesmo que devorar. Olha só. Isso indica a severidade da provação de Jó, meus irmãos. Mas Jó manteve firme a sua integridade. O próprio Senhor vai dizer isso, ele conservou a sua integridade. Mas o que mais chama a atenção nesse finalzinho desse texto aqui é quando Deus vai dizer a Satanás sem causa, ou seja, tu me incitaste contra ele para o devorar sem causa, Satanás, ou seja, sem causa. Aqui nesse ponto eu quero que você grife esse sem causa, porque nós voltamos para o ponto-chave deste livro. O mistério do sofrimento humano. Pois Jó era um homem justo e sem causa ele estava sofrendo. Isso aqui nos ensina duas coisas. Duas coisas. Em primeiro lugar, temos que ter cuidado para não julgar e não sentenciar as pessoas pelo sofrimento que elas estão passando. Muito cuidado com isso. A gente costuma pensar mais ou menos assim: se o irmão está sofrendo, é porque o irmão está em pecado. É isso que a gente fala. Olha aí, o irmão está sofrendo, ó, isso é pecado. Jó era um homem justo e sem causa estava sofrendo. O segundo ponto que a gente tem que aprender aqui é sobre Deus é soberano. Precisamos entender a soberania de Deus. Deus é soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele é Deus. E quem somos nós para julgar o seu juízo retributivo? Nós precisamos crescer mais espiritualmente, porque, infelizmente, há muita meninice no nosso meio quanto ao sofrimento. E esse foi um dos grandes problemas dos amigos de Jó. E nós vamos entrar mais na frente nesse texto. Mas eu quero que você leia comigo que é versículo 4. Olha o que está escrito no versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Grifa na sua Bíblia, pele por pele. E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás então agora começa a investir mais uma vez para atormentar Jó. E aí Satanás diz assim para Deus, pele por pele. Esse pele por pele faz alusão à pele dos animais. Animais, quando eram mortos, as suas peles eram utilizadas para fabricar vestes e tendas, principalmente naquela época. Ou seja, a pele do animal morto era muito valiosa. Então o ensino aqui é o seguinte: nada existe neste mundo que um homem que valoriza muito o seu corpo. O seu corpo tem valor. É a valorização do corpo do homem. É isso que está em tese aqui. E é por isso que Satanás ele traça outro plano. Como ele viu que ele não pôde derrotar através das riquezas da família, ele agora quer provar que Jó, ele não passa de um hipócrita egoísta, cuja espiritualidade terminaria beneficiando o seu próprio eu. A tese do diabo agora é: ninguém ama mais a Deus do que o seu próprio corpo, ou seja, do que a si mesmo. Satanás quer mostrar a Deus que o homem age por conta do seu egoísmo. Pois antes, o diabo só mexeu nos bens e na família de Jó, mas agora ele vai mexer no próprio Jó, diretamente com ele. É a tese do amor próprio, a causa maléfica da humanidade, o amor próprio. É como se o diabo ele estivesse dizendo, é como um ditado popular que diz assim: mexer com os outros tudo bem, mas mexeu comigo aí é diferente. Era isso que o diabo queria trazer aqui. A aposta agora de Satanás é que Jó aguentou sofrimentos externos com os outros, bens, famílias. Mas será que Jó suportaria se o sofrimento atingisse diretamente ele mesmo, ou seja, o seu corpo?
É o que a gente vai ver a partir de agora. Então, no versículo 5, Satanás ele vai dar a sua última cartada. Acompanhe comigo no versículo 5. Olha só. Satanás, então, ele investe e ele traz uma proposta indecorosa. E ele vai dizer a Deus: estende porém a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Como ele é astuto, não é? Satanás, ele é muito astuto. Satanás, a gente pode conjecturar que ele pensou mais ou menos assim: se Deus permitir que eu prejudique o corpo de Jó, ele vai blasfemar contra Deus. E o egoísmo de Jó será revelado. Ou seja, Satanás continua insistindo que não existe adoração desinteressada. Lembra de Jó, capítulo 1, versículo 9? Quando ele vai dizer assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, porventura Jó sem interesse teme a Deus? É o que ele insinua o tempo todo neste livro, amado. É o que Satanás insinua o tempo todo neste livro. E aí no versículo 6, nesse segundo diálogo de Deus e Satanás sobre Jó, temos a nova autorização celeste. Acompanhe o versículo 6. Disse então o Senhor a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Temos aqui uma nova ordem do Senhor a Satanás, igual ao primeiro capítulo. E como a gente já viu no estudo anterior. E essa nova ordem indica mais uma vez que a atuação do diabo, a atuação do poder do diabo é limitada. O Satanás é um ser limitado, amados. Ele só vai até onde Deus permitir e nem 1 milímetro a mais. Nem 1 milímetro a mais. Lutero, o grande reformador protestante, ele chegou a escrever que, ele chegou a afirmar e a escrever que Satanás é como que um cachorro na coleira de Deus, que só vai até onde Deus ele quer. Ele só vai até onde Deus permitir. Aí, viu o que está escrito aqui no versículo 6? Quando Deus vai dizer: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, não é? E na carne. Mas no final, Deus vai dizer: eis que ele está, ou seja, Jó, está em teu poder, Satanás, mas poupa-lhe a vida. Qualquer tipo de sofrimento poderia ser administrado por Satanás, menos matar Jó. Tudo Satanás poderia fazer, menos tocar na vida de Jó. Satanás é um ser limitado. O seu poder é limitado. Deus tinha planos para o seu servo que aqui estava sofrendo. Mas, primeiramente, era necessário ficar provado, não para Satanás, mas ficar escrito aqui nas Escrituras Sagradas, para mim e para você. Fica completamente comprovado que existe adoração desinteressada. E que um homem espiritual não é apenas um homem egoísta. A espiritualidade de um homem envolve muito mais do que isso. Por isso que Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses testes que esse servo de Deus chamado Jó está passando é para mim e é para você. É possível adorar a Deus em meio ao sofrimento. É possível adorar a Deus sem nenhum interesse. É possível adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Então, a partir do versículo 7, uma triste cena. E entre os versículos 7 a 10, temos a segunda visitação do mal. O corpo de Jó será afligido. Acompanhe comigo no versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, circula na sua Bíblia, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Precisamos aqui relembrar.
Jó foi torturado nos primeiros 2 dos 5 pilares de sustentação de um homem aqui na terra. E o primeiro deles, Jó perdeu todas as suas riquezas, parte financeira. O segundo é que Jó ele perdeu seus filhos, a sua família. E agora ele será atormentado no terceiro pilar, que é a saúde. A Bíblia diz aqui no versículo 7 que Satanás sai da presença do Senhor. E mais uma vez podemos conjecturar. É como se Satanás nesse momento, é agora. Agora ele vai blasfemar. Satanás sai da reunião celestial com a plena certeza de colocar em prática o seu perverso plano de atormentar Jó. Ele aflige Jó de tumores malignos, ou seja, de úlceras. Como o próprio nome já diz, a procedência desta doença era maligna, tumores malignos. Uma infecção avançada que penetra nas mais profundas camadas da pele e então chega ao músculo. E são causadas por terríveis bactérias. Essa enfermidade de Jó, amados, não é abordada como um caso de lepra. Não é. O texto original diz que são várias inflamações que ele tem. Jó está agora com um corpo cheio de bolhas de pus espalhado, que vai da sola do seu pé até o alto da sua cabeça. É uma cena triste. Sem dúvida, era algo que ninguém poderia suportar. Estamos falando aqui, tratando do mais alto estágio agudo de uma enfermidade. Jó tornou-se de fato o homem mais miserável da face da terra. Satanás executou bem o seu plano maligno. Ele escolheu para Jó a pior enfermidade que um homem pode ter. As feridas de Jó vão se arrebentando por todo o corpo. Seu corpo vai ficando cheio de pus. Sua pele vai ficando como que necrosada. Jó se torna, amados, aqui nesse momento, como que um aborto vivo. Essa foi a doença que chegou até Jó. Um grande sofrimento. Agora veja o que diz o versículo 8 e anote, sublinhe uma palavra que eu vou dizer para você. Versículo 8. Jó, sentado em cinza, aí você grifa essa, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Olha que dor tremenda, né? Muita dor, né? A tradução aqui para sentado em cinza, aqui no texto, é o termo hebraico chamado masbalá, que significa um montão de lixo de cinza. Ou seja, em sua agonia, Jó ele se retira e vai para um monte de lixo para ali morrer. É o que está acontecendo aqui. É uma cena triste. Então ali estava Jó. Eu preciso que você entre na cena para entender. Ali estava Jó, o homem mais rico da sua geração. Agora estava literalmente sentado num montão de cinza. Estava sentado no lixo. O respeitado príncipe árabe abandonou a sua casa e foi para um lugar tão terrível a fim de esperar pela morte. A Bíblia diz que ele pega um caco de telha, né? Pega um caco e ele começa a se raspar. Essa atitude de Jó de raspar a sua pele necrosada é como se ele estivesse mordendo as bolhas para tentar aliviar a sua dor. Era muito sofrimento. Era muita dor. E essa dor, ela não dava trégua, amados. Essa dor, ela não pausava. Jó está enfrentando aqui o terceiro pilar de sustentação do homem, a saúde. O homem pode ter tudo nesta vida, mas se em primeiro lugar ele não tiver a salvação, ele não tem nada. Em segundo lugar, se ele não tiver a doença, se ele não tiver a saúde. A saúde é algo muito sério. Então esse terceiro pilar foi muito forte. E agora no versículo 9 vem outro pilar muito forte que será abalado. Vai entrar em cena a esposa de Jó. Versículo 9, acompanhe comigo. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, Jó?
amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó finalmente entra em cena. Só agora ela entra em cena. E ela, ao ver o marido naquele estado deplorável, se revolta contra Deus. Ela está vendo o seu marido no lixo. Então ela olha para Jó e diz exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse. Quando ela diz, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. É como se ela estivesse dizendo, Deus não é digno de ser adorado no sofrimento, Jó. Jó, estes teus sofrimentos são inúteis. Acaba logo com a tua vida. Tenha hombridade, homem. Tira a tua própria vida. Para ela, amados, Jó conservar a sua integridade é como que fosse uma loucura. Era loucura. Eu gosto muito do texto de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, quando nos seus escritos ele compara a mulher de Jó a Eva, ao chamá-la de ajudante de Satanás. Olha só, muito forte essa colocação de Agostinho. O quarto pilar de sustentação de Jó foi abalado. Sua esposa, aquela que deveria estar ao seu lado, na saúde ou na riqueza, na pobreza ou na enfermidade. Mas ao contrário, ela pede para Jó tirar sua própria vida e blasfemar contra Deus. É muito forte esse texto. A pessoa de sustentação, o cônjuge, a mulher que estava junto de Jó, não aguentou ver o seu marido sofrendo e pediu para que Jó tirasse sua própria vida e blasfemasse contra Deus, o que é pior, muito pior. Mas no versículo 10, Jó, ele responde imediatamente à sua esposa. E de uma forma muito firme. Acompanhe comigo no versículo 10. Mas ele, Jó, não é? Respondeu à sua mulher: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Olha o final do versículo 10. Em tudo isto, Jó, ele não pecou com os seus lábios. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jó não caiu nessa tentação. Ele percebeu que a proposta aparentemente era boa da sua esposa, mas havia ali um sinal de loucura. Por isso que Jó vai dizer, falas como qualquer doida. Jó vai dizer isso. Mas em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Glória a Deus! Satanás mais uma vez foi derrotado. Jó, ele continua firme, olhando firmemente para o seu alvo, que é Deus. Ele não pecou, ele continuou resistindo. Ele já havia recebido muita bondade da mão divina. Mas de alguma maneira, Jó não sabia por quê, e nem como, nem por quê ele estava recebendo esse mal. Mas mesmo assim, ele não blasfema contra Deus. E quando a gente vê isso, amado, quando a gente vê alguém como nós, de carne, sabe, de osso, mas que tem Deus no seu coração, mesmo em meio ao sofrimento, ele não blasfemou contra Deus. E que sofrimento! E que sofrimento este homem ele passou? Grifas na sua Bíblia. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Deus seja louvado. Só quem sabia o que estava acontecendo com Jó, como a gente falou na introdução, era Deus, Satanás e os anjos. Ninguém mais sabia. Mas Jó, ele não pecou. Não pecou contra Deus. Não blasfemou. Já estamos caminhando para o fim. E a partir do versículo 11,
Lá vem os consoladores. Lá vem os 3 amigos de Jó. Vamos ler juntos aqui, no versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, de todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram em juntamente condoer-se, grifa na sua Bíblia, condoer-se dele e consolá-lo, grifa na sua Bíblia. 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. A grande questão aqui, antes de começarmos, porque entre os capítulos 3 até o capítulo 38, vamos ter ciclos de discursos entre Jó e esses 3 amigos. Mas a grande pergunta aqui é: será que esses 3 camaradas de fato eram amigos de Jó mesmo? Será que eles eram amigos de Jó? De Jó, grifa na sua Bíblia. Pensa aqui comigo. Jó não tinha mais nada para oferecer. Jó estava pobre, ele perdeu toda a sua riqueza. Ele nem fazia mais banquete, nada. Não, Jó estava no lixo. Jó não tinha mais propriedade, ele perdeu todos os seus bens, o seu campo, seus animais, tudo, ele perdeu tudo, os seus servos. Jó não tinha nem mais filha para dar em casamento, costume da antiguidade. Só lhe sobrou esses 3 amigos. Esses 3 amigos foram os únicos que não foram para uma festa, foram para o lixo se compadecer do sofrimento de Jó. A questão aqui não é a amizade desses homens. Eles eram amigos de fato, sim. A questão aqui é, será que eles tiveram atitudes de amigos? Aí é uma outra questão. O problema desses homens, desses 3 amigos aqui, foi de começar a fazer teologia do sofrimento alheio. Eles começaram a fazer teologia sobre o sofrimento de Jó. A tese deles era muito simples a tese desses 3 amigos. E olha se muitas vezes a gente não faz esse mesmo erro. Entre eles diziam assim: para Jó estar sofrendo é porque ele pecou. Agora, para Jó estar sofrendo muito é porque ele pecou muito. Olha só que tese. É muito simples, não é? Muito simples. Eles vão trocar ideias com Jó em raciocínios teológicos e filosóficos. A intenção deles era até boa. Mas eles não eram tão sábios quanto eles pensavam ser. Não eram. Eles desejavam pregar a sabedoria deles para Jó. Não era o momento. Eram homens dogmáticos, cheios de credos fixos na sua cabeça. Eram homens que se julgavam sábios. Sabe, essas pessoas que se julgam tão sábios, quando você traz um problema para a pessoa vai lá no texto, acha um texto, aqui ó, solução rápida para o seu problema. A solução é instantânea. Não é bem assim. Eles julgavam ter respostas simplistas para problemas difíceis de serem respondidos. Eles vão pregar, amados, principalmente sobre a lei da semeadura. Cada um colhe aquilo que planta. Será? O ato retributivo divino é a soberania de Deus. E muitas vezes foge da nossa limitada mente humana. Jamais os 3 amigos de Jó pensaram que a resposta quanto ao juízo retributivo de Deus está no céu. Em sua soberania. Não está aqui na terra a resposta. Não está aqui na terra. Mas eles eram amigos. A questão é a atitude deles como amigo. Aí o versículo 12 nos mostra o quanto que eles se compadecem. Eles veem Jó de longe e eles veem aquele cenário e ficam tristes. Olha o que diz o versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Amados, os amigos de Jó não conseguiram ver essa cena. A Bíblia diz que eles choravam. Em alta voz eles choravam e clamavam. Parece que Satanás cumpriu bem a sua tarefa. Jó estava extremamente magro, deformado.
Seus amigos, diz a Bíblia, por isso seus amigos não o reconheceram. A primeira reação deles não foi de atacar Jó, como eles vão fazer isso mais na frente, né? Vão chamar Jó de ladrão, de pecador, de louco, uma série de coisas. Mas isso mais adiante. Porém, agora aqui, eles caíram em profunda lamentação por causa do sofrimento do seu amigo. E olha como finaliza o versículo 13, acompanhe comigo. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Foram 7 longos dias em total e pleno silêncio. Por 7 dias e 7 noites, os 4, Jó e os 3 amigos, eles ficaram sentados sobre um monte de cinzas, no lixo, desfigurados, no meio da sujeira e com as vestes rasgadas. Você pode pintar esse quadro na sua mente. Esse silêncio representa não apenas um costume dos orientais, que eles faziam isso, mas não representa só esse costume, não. Retrata um verdadeiro respeito e afeto desses 3 amigos em detrimento ao sofrimento de Jó. O texto vai dizer, no versículo 13, nenhum lhes dizia palavra alguma. Não falaram nada durante uma semana. E talvez isso tenha sido a maneira que os amigos de Jó encontraram para lamentarem a sua condição. Foi como que um consolo, um conforto de estar ali próximo, junto com o seu amigo. E às vezes, irmãos, a gente se encontra em situações tão adversas na nossa vida e às vezes a gente só procura um ombro. Às vezes a gente só quer um peito para reclinar. Às vezes a gente só quer um ouvido emprestado. E muitas vezes nós falamos coisas que magoam, a pessoa já está magoada e falamos coisas que magoam mais ainda. Esses 3 amigos, eles eram amigos de fato. Mas nós vamos ver a partir do capítulo 3 em diante uma série de discursos cíclicos que vai tentar explicar o sofrimento de Jó. E é aí que eles se perdem. E é aí que todo o contexto a gente vai ver mais na frente. Mas hoje, amado, com esses 13 versículos do capítulo 2, nós aprendemos que o homem pode sim adorar a Deus, mesmo em meio à dor, ao sofrimento. O homem pode sim adorar a Deus, negar o seu eu, não ser egoísta e adorar a Deus por quem Deus ele é e não por o que ele pode nos dar. Que Deus possa ter falado ao teu coração essa noite. No capítulo 3, nós estudaremos na semana que vem a lamentação de Jó. Porque Jó ele vai quebrar esses 7 dias de silêncio. É Jó que quebra esse silêncio. Que Deus tenha falado ao meu e teu coração essa noite. Aprendemos aqui junto com Jó que podemos passar por esses 5 pilares e adorar a Deus por quem Deus ele é. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.